2.000 por dia, 60 mil reais por mês. Por muitas das vezes, essa é uma métrica vista como uma venda de um sonho por um guru, quando na verdade ela pode ser algo fundamentado em uma estatística, em uma matemática e principalmente se você tiver o produto correto para o cliente certo, você pode atingir utilizando o marketing digital. Posso te falar isso porque depois de mais de 400 clientes, uma operação que hoje fatura mais de 20 milhões de reais por ano, a nossa empresa entendeu que existem diversos produtos no qual eu posso atrair esses clientes e produtos no qual eu posso converter esses clientes que eu atraí em clientes que pagam de forma recorrente ou que compram outros produtos que eu desenvolvi dentro de uma esteira. Mas para poder simplificar essa nossa conversa e para poder te mostrar algo que se eu tivesse começando hoje e se eu tivesse que fazer 2.000 reais por dia, eu olharia para esses produtos porque, na minha opinião, o desenvolvimento de produto com uma oferta correta, ela deve ser o fundamental para que você consiga atrair o cliente certo e aí sim chegar nessa matemática fundamentada. Então vamos lá, para a gente começar a entender os fundamentos dessa conversa, eu vejo muitas pessoas querendo vender tráfego pago, quando na verdade o cliente ele precisa de resultado, quando na verdade o cliente ele precisa de um atendimento mais rápido, quando na verdade o cliente precisa de novos clientes. E você, enquanto um gestor de tráfego, você enquanto enxergando essa oportunidade, está muito focado na ferramenta, no produto e não em vender a transformação real para o cliente. E aí está o pilar fundamental. Quando a gente aqui dentro da Turbo vai vender tráfego, nós estamos focados em olhar para o cliente, aonde ele está agora e para onde ele quer ir. E quando a gente faz isso utilizando o método do spin selling, quando a gente vai conversar com o nosso cliente, que é quando a gente faz uma pergunta de situação, quando a gente faz uma pergunta de implicação, quando a gente faz um diagnóstico muito claro do problema que é sair daqui para cá, a gente entende que para esse crescimento é necessário tráfego. E aí, por que esse produto ele vende tanto e por que ele é o primeiro produto? E por que esse produto vende tanto e por que para mim ele é o primeiro produto que eu vou falar para você aqui, para você abrir os olhos em relação a isso? Porque tráfego, por mais banal que seja, por mais que muitas pessoas falam que fazem, na verdade, quando a gente olha, existe um por trás de que essa entrega de resultado é o que deveria ser vendido. Então, quando a gente fala de tráfego, a gente está muito mais focado em levar pessoas, principalmente, e vou te falar, muitas das empresas locais, levar pessoas principalmente, e vou te falar, e por que esses negócios locais estão muito desassistidos? Porque eles não aguentam pagar 3, 4, 5 mil reais apenas para o gestor, mais o que ele vai gastar com ferramentas, mais o que ele vai gastar com os anúncios. Então, quando você consegue construir uma base no qual você vai vender, por exemplo, para negócios locais por 500, 700 reais, você consegue criar uma carteira enorme. Só para você ter ideia, eu tenho um cliente aqui no digital que ele faz 200 mil reais, é ele, um assistente e uma pessoa de performance que toca toda uma carteira que hoje fatura 200 mil reais só para negócios locais, com uma facilidade, com uma implementação de processos muito simples, no qual tudo é sistematizado. Ele utiliza o Go High Level como ferramenta e tudo que ele precisa está ali dentro, todas as conexões, Google Meu Negócio, a conexão com Google Ads, que é o foco dele, ele não trabalha com Meta Ads, então ele padronizou para que ele tenha volume no atendimento, para que ele não fique naquela doideira da operação. Faz muito mais do que 60 mil reais. Então olha para isso como um grande pilar. Segundo ponto para mim aqui, o pilar que eu ganho muito dinheiro hoje e eu de forma alguma conseguiria terminar esse conteúdo sem poder falar sobre isso, é sobre o mercado da Creator Economy. Esse é um dos mercados que hoje dentro do digital movimenta muito dinheiro com muita facilidade, porque ao mesmo tempo que ele é muito sexy, ao mesmo tempo muitas pessoas não entendem sobre Creator Economy de verdade, como gerar valor para outras empresas utilizando UGC, por exemplo. Então vamos lá, vamos fazer um seguinte cenário. Eu tenho do lado de cá empresas que elas precisam testar novos anúncios toda semana, então imagina uma empresa que ela hoje já tem um nível de faturamento ali de 50 a 100 mil reais. Essa empresa vai testar de 5 a 10 novos anúncios por semana. Isso quer dizer que ela precisa de novos ativos. E quando a gente hoje olha para dentro do gerenciador, a gente sabe muito bem que esses anúncios sem cara de anúncio, ou seja, anúncios criados por pessoas, e por outro lado eu tenho pessoas que estão gravando utilizando aquele produto, botando ele dentro da rotina, quando a gente coloca verba de tráfego nesses criativos, esses criativos tendem a performar muito mais do que a média. E, por outro lado, o que falta aqui? Faltam pessoas que vão pegar
essas empresas, pegar esses criadores e unir eles em um produto. Esse produto hoje dentro da Turbo a gente vende por 7, 15, 20 mil reais e a gente entrega esses ativos pronto para essas outras empresas. Então para pensar, cada um dos vídeos que você vai fazer com um criador de conteúdo, ele pode ter 6 roteiros iniciais de gancho diferente. E aí essa pessoa ela tem a oportunidade de validar ganchos diferentes. Então, imagina na seguinte estrutura. Então, todo anúncio ele tem hook, body e CTA. Ou seja, ele tem um gancho, ele tem um texto e ele tem a chamada para ação. Quando você pega um criador de conteúdo, você pode fazer 3 vídeos principais e cada vídeo desse pode ter 4 ganchos diferentes. Pode ter 3 CTAs diferentes para cada vídeo. Olha só a capacidade de entrega com volume para uma outra empresa colocando pequenos e médios criadores de conteúdo, no qual você vai pagar 200, 300 reais e a marca vai te pagar 2, 3, 4, 5 mil reais por cada um desses ativos que você está criando. E você também pode utilizar desses pequenos criadores de conteúdo para você conseguir humanizar uma marca. Quantas vezes você entrou num site, no Instagram e você viu aquele monte de post feito com AI, quando na verdade você poderia, com um custo tão baixo, humanizar aquela marca. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe uma oportunidade muito grande, porque eu tenho uma demanda muito grande das empresas, eu tenho muitas pessoas querendo ganhar 200, 300 reais para gravar esse monte de conteúdo, o que precisa de alguém que vai construir essa ponte, esse relacionamento. E por mais que exista diversas ferramentas com IA que vão criar conteúdo, você pode simplesmente trabalhar para poder ser essa ponte e criar a partir disso um produto. E quando a gente olha para esses últimos 2 produtos, a gente percebe que falta muito no mercado um cara mais consultivo, alguém que vai olhar para a empresa e vai falar assim, cara, você precisa melhorar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Não sou eu que vou executar, vai ser essa empresa, aquela empresa. E aí pode surgir um business muito interessante que é o business de consultoria, que é um produto de consultoria. Por que que em uma palestra minha na semana passada eu falei que vender qualquer produto para qualquer pessoa pode ser a pior estratégia do mundo? Porque muitas das vezes a gente gera lead o suficiente, mas a gente só quer vender um único produto. Imagina uma loja de carros gerando lead o tempo inteiro e o tempo inteiro ela tá querendo vender Fusca ou Ferrari. Ela só vende ou para o público A ou de colecionadores, ou ela vende ou apenas para um público AAA+, e ela só tem esses 2 produtos. Então, para pensar, quando a gente olha para esse fundamento, a gente percebe que o que precisa dentro da empresa é você ter mais produtos dentro da sua carteira. E não necessariamente esses produtos precisam ser diretamente. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você entendeu que dentro dessa jornada de marketing, de consultoria, você está percebendo que muitas empresas estão falhando em tráfego, em UGC, em automação de WhatsApp, que você pode ter uma empresa terceira, uma parceira, no qual você ganha um percentual, mas você traz um parceiro de relevância para essa conta. Então, um dos produtos que a gente trabalha aqui, o que eu tenho que te recomendar, é para você olhar sobre esse viés de consultoria. Muitas das vezes, olha que interessante, as agências de marketing de performance, elas não entendem nada de performance. Elas só estão acostumadas a pensar e analisar e olhar campanha e criativo e só fala desse assunto. Quando, na verdade, essa empresa ela precisa de pensar mais sobre o aspecto de produto, de oferta, sobre como ela vai se posicionar no mercado, como é que ela cria uma rede de influenciadores. E não tem como fazer isso sem ser uma pessoa que tem uma visão 360. E aí as consultorias ficam cada vez mais caras e você tem a oportunidade de vender um serviço de alto ticket entendendo desse funil de implementação. E falando sobre esse aspecto de implementação, quando a gente olha para a rotina de performance dentro de várias empresas, a gente não poderia deixar de falar de IA para empresas. Eu vejo ainda muitas pessoas fazendo relatório na mão, fazendo análise de campanha na mão, entendendo se o GC está performando através e controlando através de uma planilha. E quando a gente olha sobre esse aspecto, é impossível desconectar produtos e soluções de inteligência artificial nos dias de hoje. Então, uma demanda muito forte, uma das coisas que eu vi lá atrás e que hoje está acontecendo de novo, quem entrou em tráfego, quem entrou em performance em 2018, 2019, sabe muito bem de que o custo por lead era muito barato, o anúncio era muito barato. E quando a gente olha para IA, a mesma coisa está acontecendo hoje, ou seja, você não precisa ser muito bom, você só precisa estar na onda certa para ela poder te empurrar e você conseguir de fato pegar essa oportunidade
capacidade para fazer essa grana no digital. Então, olha para isso, entende o fundamento da IA, entende as áreas que precisam de maior alavancagem e com isso você vai prestar um serviço de implementação. Eu posso te dizer que a maioria das agências hoje ainda faz muita coisa na mão. A maioria dos times comerciais ainda preenchem CRM na mão. A maioria dos times comerciais ainda faz uma call com o cliente e não tem um diagnóstico claro das dores, dos desejos, utilizando a inteligência artificial. Elas não fazem uma análise da situação. Elas não criam um briefing completo para que o cliente para que o vendedor possa, logo depois da reunião, fazer uma análise sobre o que aconteceu. Essas são soluções que nós criamos o tempo inteiro aqui dentro da Turbo para a gente e para os nossos clientes. Soluções essas que são muito simples de implementar com o Cloud, com o Cursor, com o Vibe Code, utilizando o Lovable. Todas elas têm conexões muito fáceis, por exemplo, com o Google Drive, e você pode pegar essa transcrição e criar esse briefing. Isso pode ser utilizado também para pré-venda, para prospecção. Você pode criar um front-end com Lovable, conectar na Apify e conseguir extrair leads para que você alimente o time de pré-vendas aqui. Existem diversas soluções que você pode vender esses projetos. A gente aqui dentro da Turbo, todas as vezes que a gente faz um diagnóstico do cliente, a gente olha sobre esse aspecto de qual produto de fato faz mais sentido para esse cliente nesse momento. E por último, eu deixei talvez um dos mais complexos, mas que sem dúvida tem a maior capacidade de escala. Eu falo isso porque hoje nós temos aqui dentro da Turbo alguns poucos clientes no qual a gente faz o lançamento de infoprodutos, mas quando a gente olha em detrimento de qualquer outro negócio, é um negócio que tem uma margem muito alta. Ou seja, nosso objetivo aqui é 60 mil reais. Quando a gente acerta um funil de infoproduto, a nossa capacidade de escala para mais de 60 mil reais ela é muito alta. Então, olhando sobre esse aspecto, o que é importante dizer é que um lançamento nada mais é do que um formato de venda. É um modelo no qual você vai vender para muitas pessoas em um único dia, de forma escalada. Então, quando você aprende essa habilidade de criar narrativa, e quando a gente fala de lançamento, tem muito mais a ver com a criação da narrativa, com a copy do que simplesmente olhando para o tráfego, para quem é seu cliente ideal, o que você quer vender. E aí você faz esse mesmo exercício de pensar o que essa pessoa de fato quer de produto, o que ela já comprou, o que ela já se frustrou, o que ela quer de produto para esse momento. E aí você entende que você deve criar uma solução, você deve levá-la ao mercado, fazer esse pitch e aí sim você vai trazer esse dinheiro para dentro de casa. Dois nichos que eu certamente olharia para trabalhar. Eu olharia com formação profissional, hoje a gente trabalha com um psiquiatra que dá formação profissional para psicólogos e sem dúvida eu olharia para renda extra porque esses são dois mercados muito grandes que naturalmente você estando dentro dele com os profissionais certos, a sua capacidade de trabalho e de escala ela é muito grande. Então, se você quer fazer os seus primeiros 2 mil reais por dia, sem dúvida, essas são as melhores opções, porque essas são opções que elas têm uma demanda muito grande e, naturalmente, por ter uma demanda muito grande, é muito mais fácil de você controlar e você se posicionar dentro desse mercado. Qual dessas opções faz mais sentido e qual que eu deixei de falar aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero entender. É isso, um forte abraço e tchau!